E respondendo a pergunta sobre onde priorizar um pavimento de concreto e não utilizar um pavimento asfáltico, primeiramente eu destaco áreas portuárias. Nas áreas portuárias, você tem sérios problemas com relação ao trânsito e principalmente com relação às operações de guindastes e empilhadeiras. O que acontece? Na área do porto você tem os pátios, e no entorno dos pátios você tem as ruas. Então, interligando um pátio ao outro, você vai ter as ruas de acesso. São numeradas, são nomeadas. É tipo uma mini cidadezinha. É uma área reservada a operações de carga e descarga muito constante. Então, quando um guindaste dotado de pneus, por exemplo, um guindaste pneumático, ele vem dotado de patolas, ele faz a patolagem e descarrega sobre o pavimento, você vai ter uma reação muito acentuada sendo descarregada no pavimento. Se esse pavimento não tiver resistência suficiente para resistir a essa punção, a esse momento fletor naquela região, ele estará fadado ao fracasso, já em poucas operações. No pavimento de concreto, você tem um viés muito positivo, em que você tem um pavimento formado por um concreto com FCK de 30, 40 megapascal. Você tem dupla camada, no caso, de tela CA60, em aço CA60, um fator aquecimento baixo, na ordem de 0,35, 0,4 no máximo, como eu recomendo no livro. Então, usando bem essa mistura, essa consistência para o concreto, você vai ter um concreto muito mais apto do que um pavimento asfáltico, sem armadura nenhuma, dependendo só do asfalto propriamente dito. Muito mais apto, no caso, o pavimento rígido de concreto armado, para resistir a essas cargas e não se deformar e não apresentar anomalias já de imediato. No pavimento asfáltico, você terá anomalias já nas primeiras operações, depressões e afundamentos, em função dessas patolagens já nas primeiras idades. A tensão do tráfego é muito constante. A carga transferida por um veículo ela é bem resistida no pavimento asfáltico e ao longo das suas camadas, pelo pavimento de concreto também. Mas ao longo do tempo, você vai ter, no caso, excesso de fadiga, excesso de aplicação de carga, gerando o quê? Fadiga constante no pavimento. Depois de alguns poucos anos, é notório que o pavimento asfáltico vai mostrar diversos afundamentos ao longo dos eixos, ao longo das trilhas de rodagem, que são por onde os veículos passam. Você vai ter depressões longitudinais ao longo das vias de rodagem. E o pavimento de concreto, não. O pavimento de concreto pode vir a ter fissuras ou trincas, se for mal dimensionado, com relação ao cálculo estrutural, ou pode vir a ter fissuras ou trincas se tiver alguma falha na execução do pavimento de concreto ou na execução de suas camadas de subbase e reforço de subleito. Ele não precisa de camada de base, ele já funciona com pavimento e camada de base. Mas você pode fazer uma camada de base, subbase e reforço de subleito. Caso tenha alguma falha nessas camadas e o pavimento de concreto tenha sido mal dimensionado pelo calculista ou mal executado na obra, aí sim pode vir a ter alguma falha pontual em função da sua falha de projeto. O asfalto não. Mesmo com um projeto muito bem elaborado, ele vai apresentar falhas em pouco tempo. Então, primeiro ponto de destaque, áreas portuárias. Segundo ponto de destaque, no caso, seriam pavimentos rígidos de concreto armado aplicados a pisos industriais de galpões. Em pisos industriais de galpões, eu já tive que perfazer diversos laudos de pavimentos constituídos de pavimentos flexíveis. Numa hora existia pavimento flexível, no caso constituído de asfalto ou de pavimento intertravado. Em ambos os casos, você via notórias depressões, irregularidades ao longo da área do pavimento do galpão. E nesses casos, você, aliado, no caso, a inundações provocadas, infiltrações de água pelo telhado, um telhado mal projetado ou já envelhecido, você vai ter infiltrações de água e vai ter alagamentos. A água ela nunca mente. Ela vai alagar aquelas áreas com depressões mais exacerbadas e o cliente vai ficar naturalmente exacerbado, preocupado com o custo. O que é que eu vou fazer agora? Então, uma grande solução primeiro é sempre usar esses pavimentos que numa hora apresentaram deformações e usar um pavimento de concreto por cima deles. Uma outra solução seria retirar tudo, aproveitar a camada de base, subbase, ou refazer tudo de novo e refazer tudo de novo, as camadas de reforço subleito,
subbase e base, com um bom pavimento de concreto armado bem dimensionado. Então, nessas áreas de pavimentos industriais de galpões, o pavimento de concreto armado ele vai apresentar uma longevidade e uma performance muito melhor, muito infinitamente melhor do que a de um pavimento flexível, seja ele de intertravado ou asfáltico. Um outro ponto se refere a trechos em que você tem tubulações enterradas. Então, se você tem um trecho de uma estrada, por exemplo, uma dada BR, você tem um trecho de estrada e num certo trecho você tem tubulações críticas de gás ou elétricas, ligando alguma usina ou alguma outra instalação de valor assim exacerbado, um valor muito elevado para aquela região, em que não pode ter falhas nenhuma naquela tubulação causada por, no caso, impactos de veículos. Então, nessa região de passagem de tubulação em estradas, recomendo muito que você interrompa ali ou rasgue o pavimento asfáltico e você perfaça uma camada de pavimento rígido de concreto armado. Pois o pavimento rígido de concreto armado, ele transfere tensões aplicadas ao solo em menor magnitude e até uma menor profundidade, muito menor profundidade do que a profundidade, no caso de tensões aplicadas pelo pavimento asfáltico, no caso no solo. Então, no maciço do solo, ao longo do maciço do solo, a tensão transmitida pelas cargas aplicadas no pavimento de concreto, elas vão ter uma certa profundidade muito menor do que a profundidade de tensões transmitidas pelo pavimento asfáltico. Então, essas tensões podem causar danos nas tubulações enterradas. Então, nesses trechos de tubulações, pelo menos ali, você recomendo fortemente que você coloque, instale, projete placas de pavimento de concreto armado para proteger, no caso, essas tubulações enterradas e não permitir que as tensões transmitidas à superfície através do maciço do solo atinjam essas tubulações e com uma magnitude, no caso, relevante. Então, esses são os pontos de destaque que eu me lembro do ato de projetar e que eu recomendo fortemente que você utilize sempre pavimento, no caso, rígido de concreto armado e não utilize pavimento asfáltico ou, no caso, outro pavimento flexível como pavimento intertravado.